Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tudo ótimo. Hoje eu vou mudar um pouquinho o foco, né? Ontem eu falei sobre dermocosméticos, filtros solares. Vamos falar um pouquinho sobre doença também, que aqui é a nossa rotina. Uma doença que acomete muito aqui o Brasil, né? Não só nós, né? Mas o mundo todo, é o herpes. Então vamos falar um pouquinho sobre a herpes simples, né? Vamos desmistificar algumas coisas, tirar algumas dúvidas. Certo? Então se inscrevam no canal, ativem as notificações e simbora para o vídeo, solta a vinheta. Vocês verem como essa doença é bem prevalente, ela é bem comum. Pela epidemiologia a gente sabe que o herpes simples acomete 90% da população mundial, sendo que 40% possuem herpes labial e 10% da população apresentam até 6 recorrências ao ano. 6 crises de herpes é muito chato, né? Ter uma já é um saco, imagina ter 6, né? Outra coisa que a gente tem que saber distinguir, a gente vai ter o herpes simples tipo 1 e o herpes simples tipo 2, tá? Que são os dois subtipos do vírus ou do herpes simples. O herpes simples 1 geralmente vai ser o principal responsável pelo herpes labial e o herpes simples tipo 2 pelo herpes genital. Claro que isso não é uma regra, né? A gente pode ter sim um herpes simples 2 nos lábios, por exemplo, mas de modo geral o tipo 1 é do lábio, o tipo 2 da área genital. Outra coisa que a gente não pode confundir, mas que dá uma confusão porque o nome lembra muito, a gente tem a doença herpes, né, ponto final, e tem o herpes zoster, que é mais grave, né? Então, herpes simples tipo labial é o herpes comum, né? Genital também é herpes, e o herpes zoster é aquele causado por outro tipo de vírus que não é o herpes simples, não é o HSV, é o VHZ, agora até eu me confundi, mas acho que é o vírus varicela zoster, enfim, a sigla não interessa, é o vírus varicela zoster, que é o mesmo vírus, como o nome já diz, da varicela e do herpes zoster, que é aquele que acomete um dermatomo inteiro, vocês lembram? Que o pessoal chamava cobreiro lá atrás, que vamos supor, vou dar um exemplo aqui do herpes zoster, ele causa muita dor, geralmente acomete aqui a parte do tórax ou do dorso e ele vai até o outro lado, e daí ele para bem no meio. Por que isso aí? Porque ele vai pegar só um dermátomo, só uma inervação e vai até lá atrás, tá? Que é aquela doença super dolorida. E lembrar que o herpes zoster então é causado por outro tipo de vírus, que é o vírus varicela zoster. E aqui no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o herpes simples, que é o labial e o genital. Já entendi, não quero mais saber desse vírus, já que são numa pandemia, né? E vi que vírus muta muito e tem várias mutações, tanto que o vírus do herpes eu vou citar, né? O tipo 1 e o tipo 2. O que é a doença herpes então? Chega de falar do vírus, então vamos lá. A doença herpes é uma doença viral, como eu já falei, de prevalência mundial, que acomete tanto homens quanto mulheres. Tá bom, pessoal? E qual é a característica dessa doença viral? Geralmente o paciente chega aqui para nós com várias vesículas, várias bolinhas, tá? Vamos falar um termo bem simples, agrupadinhas. Então vamos supor o meu lábio, então vai ter uma bolinha do lado da outra, de tipo pus mesmo, tá? Com uma base vermelha, uma base eritematosa, a gente chama, ou pele irritada, ou mucosa irritada. Então, geralmente vai ter uma base vermelha ou rosada e vai ter várias bolinhas agrupadas, pequenininhas, tá? Com pus dentro. É assim que se caracteriza a lesão típica do herpes simples, tá? Claro que pode ser isso no lábio, pode ser na área genital do homem ou da mulher. E a partir do momento que eu tenho o meu primeiro contato com o vírus herpes, eu posso ser sintomático ou assintomático. E o vírus pode ficar adormecido em mim, por exemplo. A gente chama isso, pessoal, de período de latência, que acontece com outros vírus também, tá? Todos, acho eu. Não sou infecto, mas creio que ainda lembro lá quando me formei. Então ele fica no período de latência, ou seja, eu tive o contato com o vírus herpes, mas eu não vou manifestar doença, tá? Eu não vou ter as bolinhas agrupadas no lábio, na minha área genital, no meu corpo, não. Eu tive o contato, mas o vírus está adormecido, está em período de latência, que a gente usa na medicina esse termo. Uma vez que eu tive contato com o vírus herpes, eu posso então já abrir um quadro de doença ou então entrar no período de latência. E o que causa, qual que seria o gatilho, então, para formar essas lesões que eu citei agora há pouco? O sol, febre, na mulher o período pré-menstrual, a baixa imunidade, os alimentos ricos em arginina também podem dar as crises de herpes, né? Lógico, se eu tive contato prévio, senão não. Quais são esses alimentos ricos em arginina? Chocolate, tá? Uva passa, nozes e também
o estresse físico e mental podem dar esses gatilhos, podem ser gatilhos, né, e dar as crises de herpes. As lesões de herpes, elas surgem, essas bolinhas, e não dão nenhum anúncio que elas vão começar em mim? Dão, pessoal. Então a gente chama esse período de pródromos, tá? Essa palavra é meio estranha, mas a gente usa esse nome aí na dermatologia. O que são pródromos? São sintomas que eu vou ter antes de eclodir, antes de sair, então, a lesão típica da doença X, no nosso caso aqui, herpes, tá? Então, quais são os pródromos, ou esses sinais e sintomas que eu vou ter antes de surgir as lesões de herpes em mim? O que eu mais escuto aqui é queimação. Então, começa uma queimação no lábio, começa um formigamento no lábio, começa uma dor no lábio, e alguns pacientes citam prurido. O que é prurido? Coceira, tá? Então vai ter esses pródromos aí antes de surgir as vesículas, que são aquelas bolhazinhas, tá, pessoal? Então fui falando os termos médicos e de uma maneira bem simples também para vocês entenderem, senão fica muito chato o vídeo. Deu para entender aí? Me dê um joinha, daí se deu para entender essa parte aí de pródromos. E esse período então de pródromos, ou período prodrômico, né, mais difícil de falar ainda, dura aproximadamente 6 horas, e daí eclodem as vesículas, tá? Que são aquelas bolinhas. As vesículas geralmente ficam na borda do lábio e não no lábio em si, tá? Claro que tudo pode acontecer, né? Afinal, a gente está falando de medicina onde não é uma ciência exata, né? Mas geralmente as vesículas são na borda labial e não no vermelhão do lábio. Essas vesículas, né, essas bolinhas sem conteúdo purulento, sem pus, né? Lembrar que vesícula vai ter um líquidozinho transparente, né? Se tem já pus, a gente chama pústula, tá? Mas vou chegar lá. Então essas vesículas, essas bolinhas, né, de água, digamos assim, duram em média 48 horas, 2 dias, tá? E desaparece. Ou vão evoluir para lesões mais severas, entre aspas, como pústulas, que são as bolinhas com pus dentro, tá? Então não tem nem como esquecer. Úlceras ou até crostas, que é aquela casquinha, tá bom? Que duram em média aí 72 a 96 horas. E curam, num total aí de vesícula, pústula, 8 a 10 dias. E cura sozinho mesmo, tá? Geralmente as doenças virais, elas curam sozinhas, sim. Nem todas, mas a maioria sim. Mas como que ocorre o contágio, então, do herpes simples? Pode ser de duas maneiras, tá? Contato, direto ou indireto. Contato indireto através, vamos supor, que eu divida copo, talher, batom, né, que as mulheres dividem. Se a pessoa tem, né, eu posso pegar também. Contato direto é através do beijo, gotículas de saliva através da fala, profissionais que manipulam a cavidade oral, então em especial os dentistas, e o sexo oral. Eu tenho que agradecer aqui uma paciente. Eu não sou de ler os comentários do YouTube, não dá muito tempo, só quando de vez em quando que eu olho, tá? A Vânia, ela agradeceu aqui, ela veio então de Minas para fazer o laser, né, aqui comigo, de melasma. Então ela saiu de Minas, veio de carro até aqui o consultório, veio para São Paulo só para isso. Fizemos o Lavian, ela ainda me trouxe presentes, olha que legal, quanto carinho. E fez o laser e já partiu de volta para Minas Gerais. É muito carinho, ainda agradeceu aqui. Obrigado, viu, Vânia, pelo carinho, pela confiança no meu trabalho, né? E um beijo, viu? Fica com Deus. Vai ficar show a pele, viu? Pode ter certeza. Mas vamos voltar pro vídeo aqui. Mas, Alan, e o herpes tem cura? Não, ainda não tem cura a doença, né? Os tratamentos que tem, os antivirais, a gente acaba usando para inibir a multiplicação do vírus, né? Que são os antivirais aí que vocês conhecem. Mas cura ainda não tem. Mas quem tem crises recorrentes, né? Várias durante o ano, né? Que causa muito desconforto mesmo na pessoa, né? Desagradável, né? Tem no lábio, é muito visível, mesmo que não fosse, né? Na área genital, por exemplo. Então tem como prevenir? Tem sim. Né? A gente sabe do aminoácido, né? Lisina, que a gente até produz ele no nosso organismo, mas em pouca quantidade. Né? A gente sabe que a lisina aumenta a nossa resistência, aumenta a nossa proteção das nossas células contra o vírus herpes simples. Será que funciona, né, essa lisina? Não estou muito confiante não. Já que não é um remédio, né, é um aminoácido, a gente até produz mais pouco. Funciona, gente, tá? Tem vários estudos comprovando a eficácia da lisina aí na prevenção das crises. Então, como que ela age na realidade? É de uma maneira muito simples. Ela age criando, digamos assim, um ambiente desfavorável para a replicação do herpes simples. Então, ele não consegue se procriar, digamos, se multiplicar, tá? Porque ela deixa o ambiente ali totalmente desfavorável para ele.
e o vírus não consegue então se multiplicar e assim não consegue fazer a doença. E aqui, pessoal, a alimentação tem um papel fundamental. Aliás, aqui não, em tudo, né, na nossa vida, a alimentação é fundamental. Mas eu tenho então alimentos ricos nesse aminoácido lisina? Tenho sim, os principais são os peixes, ovos, leite, soja, qual mais? Vamos colar. Carne também tem, né, pessoal, um aminoácido que ele é antagônico da lisina, né, que ele joga contra, digamos assim, que é a arginina, né, que ele acaba favorecendo a multiplicação do herpes simples, né. Quais são os alimentos ricos em arginina? Um dos principais. Já falei lá no início do vídeo. Nozes, chocolate, gelatina, uva passa e pipoca. Então, né, que a pessoa não pode comer, mas é bom evitar durante as crises aí, que são o vírus vai, que é uma beleza, né? Então é melhor evitar um pouco durante as crises ao menos. Mas é isso, pessoal. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Bom falar um pouco de cada coisa e não ficar falando só do mesmo tema. Então, herpes simples é uma doença muito comum, muito prevalente mesmo. Não tem cura, infelizmente, ainda. Tomara que em breve teremos. Mas tem prevenção, tem tratamento, né? Então, na dúvida, tendo esses sintomas, né, sempre consulte o seu dermatologista, que vai ter aí uma novidade, alguma coisa de tratamento ou de prevenção, profilaxia, que é o que eu estou comentando muito nesse vídeo, que é da lisina desse aminoácido. Tá bom, pessoal? Então, um beijão, fiquem com Deus e ótimo final de semana.